É interessante, não? Isso. E então, é uma mistura de banha, aquela coisa que vimos, o creme que eles têm, mistura de banha de animal com ocre, com loção hidratante e protetor solar da pele, utilizado também como produto do cabelo. Assim mesmo. Isso. E esta cena aqui. Veja, professora, que esta aqui não meteu o creme. Aham. Esta aqui também não, mas ela ainda tem. Aham. Ok? Os homens em idade de matrimônio apresentam características especiais na aparência. O jovem com corte do cabelo, que é esse aqui, ou ontombi, ou mantombi, é essa trança que curva aqui, ou esse deitar aqui, desse jovenzinho, esse é ontombi, são as tranças. Então, ainda em adolescente, que é o muvanto. Vanto na pronúncia banto mesmo, é pessoa. O muvanto pessoa pequena. Isso. E então, se é idade de casar, eles fazem esses cortes aqui. Cada pessoa tem suas indumentárias e fazem parte da arte, da cultura deste povo. É o caso da capa ou objeto branco no pescoço da jovem Muhima. Podemos ver aqui, não aquela aí. Esse também tem. Ok? E tantas outras peças que identificam-se com isso. Também usam pulseiras no braço, o chapéu também, tanto senhoras como senhores. Estas peças só são retiradas quando morre um membro da família e entrega à família do pai. Quer dizer, morre algum membro, retira alguma coisa. Aquilo que dissemos há pouco com o cubano, né? Se as peças estiverem completas, significa que não partiu nenhum membro da sua família. Se tirar uma, é para o pai ou a mãe ou alguém, seu parentelo próximo, tivesse morrido. Numa entrevista, os autores relatam, portanto, com pormenores que, com orgulho da beleza, elas não têm problema em dividir maridos. Aí as mulheres não têm problema em dividir maridos. Essa foi a conversa da professora professora. As mumuilas, A gente não elas tem não têm problema de dividir marido. Sim, eu vi as mumuilas. Isso. Eu vi as mumuilas. Na sociedade Então, acho que é IVA, os importante. homens podem ter várias esposas desde que Essas mumuilas já estão evoluídas, sim. Desde que as consigam sustentar, isso não é problema nenhum. Isso não é problema, né? Isso. O truque qual é? O truque qual é? Olha aqui, o truque qual é? Outra vez, né? Quanto mais cabeça de boi. Não. E aí, então, as mulheres ficam com as cabeças de boi. Exato, tá aí. Quanto mais cabeça de boi, Mas homens, Mas ela está posicionada socialmente bem. É só isso. pronto. Tá bom. pronto. O Lúcio. Você passou por quê? Glaucio. Não, eu já expliquei pro Glaucio, porque ele também estava, né? 3 Cíntia, ele arregalou o olho. Então eu tenho 3 Franças. Não, quem falou? Obrigado. Diga lá. Tem uma pergunta com relação a essa poligamia mesmo. Isso. No Oriente Médio, no passado, por exemplo, o plebeu, por exemplo, eles toleravam a poligamia porque tinham poucos homens por causa da guerra. Hoje em dia, eu vi recentemente um vídeo falando de uma pequena província da China onde tem muito pouco homem. E as mulheres simplesmente toleram também que o homem tenha mais de uma esposa, mais de uma namorada, porque tem muito pouco homem. Mas isso é ecológico também. Isso. A minha dúvida é como é esse percentual homem e mulher nessas Obrigado. Tá. Acho que é a continuação da guerra também. Sim, vai entrar um pouco nessa situação. Muito obrigado. Perguntas aqui estão bem interessantes, bem focadas. A gente sabe muito. Ô professor, se você for ver também na cultura muçulmana, é normal que aconteça isso, desde que você tenha cabeças de boi também, ou que você possua riquezas. A filosofia muçulmana é que quanto mais mulheres, mais filhos. Quanto mais filhos, mais você vai propagar a cultura
muçulmana. Então, por exemplo, um muçulmano vem aqui, ele vai conseguir uma esposa aqui, mas tem outras esposas lá. E a primeira é a rainha de todas elas. Então, se o que a primeira disser, por exemplo, você está lá e a primeira disser que você não vai sair. Porque ela passa a ser a rainha de vocês todas. E isso antigamente também existia, que tinha os reis ou os pastores com as suas mulheres e ainda tinha as suas concubinas, que faziam os filhos com as mulheres, as próprias esposas, e depois fazia também com as concubinas. E tinha outras esposas que não conseguiam, que não podiam fazer filhos e faziam com as concubinas. Então, essa é uma história antiga que foi reproduzida e hoje não está sendo muito reproduzida, mas por quê? Porque não temos mais necessidade de reprodução. Então, não tendo necessidade de reprodução, aí vai diminuindo. Mas num lugar que ainda tem necessidade de reprodução, ainda existe isso. Bom, se bem percebi a questão, é um percentual, né? De senhora em relação a senhora. Se faz razão se a causa da poligamia é a mesma que era no Oriente Médio no passado, na China, para aquela pequena província da China que eu não lembro. Está fazendo aqui grandes estudos comparativos, uma história comparativa interessante. Vamos lá. Em termos percentuais, não diria, mas ele tem muito que ver com os aspectos culturais, sobretudo. Primeira referência é cultural. Obviamente que numa segunda fase da interpretação dessa poligamia, sim, também vai estar ligada à questão de número masculino diminuto. Eu vou explicar. Primeiro, é cultural, é um fator cultural, no sentido de que, para o africano, nessa zona que estamos a estudar, e não só, o ter filho em si mesmo já é um fator de riqueza, em si mesmo. Ou seja, é como que deixar uma descendência abundante, que nem de Abraão, né? Isso, que nem isso. Culturalmente é isso. Parece que estarei melhor representado quanto para trás de mim, centenário que carrega o meu nome, vier. E eles vão multiplicar a minha descendência. Em respeito a quê? A ancestralidade, aquele que representa, que vai ser o guia dessa comunidade em relação a Deus. Esse é o primeiro elemento. Então, ter filho é uma preocupação africana de não medir o número. Vou só aqui te dar um exemplo de alguém que faleceu o ano antepassado. Chama-se Chikuteni, lá do Namibe, dessa região mesmo. Chikuteni. Tinha 49 mulheres e 100 e tal filhos. O Vicente falou. 140 filhos. Aquele que morreu recente? Sim. Sim. E para ele era uma honra, uma glória, parece. Para eu estou bem representado. Posso morrer, sei que não morro. Posso morrer, não morro. Por que não morre? A réplica de si, né? Como se fosse uma clonagem do seu ser para lá, e ficou feliz por isso. Bom, essa é a primeira preocupação cultural. Do ponto de vista depois, aí vamos lá, Angola no pós-independência, os homens foram todos transportados à guerra, envolvidos à guerra. Inclusive, olha, o Vicente conta que o pai dele foi à guerra com 15 a 16 anos. 15 anos. Lá na minha província havia um governador, era comissário na altura, dizia assim, numa fala assim um pouco distorcida, mas dizia assim: homem que fica na rua só pode ser homem de campo. Tudo quanto é homem da pessoa, guerra. Então era, tá vendo? Era como que carne por canhão. E na guerra morria muita gente. Acabou diminuindo. Um dos fatores que também no pós-guerra acabou por olhar para essa multiplicidade de mulheres, aí sim podemos falar dessa estatística desequilibrada em que o gênero
feminino é maior do que o gênero masculino. E na verdade em Angola também as estatísticas atuais têm essa demarcação de que há mais mulheres que senhores. Atendendo já essa proximidade cultural de uma poligamia, claro, ontem estávamos a conversar assim, oficialmente alguns adotam o padrão da monogamia, mas culturalmente não deixam de ser polígamos. Sim, literalmente assim. Pode ser por fator do cristianismo, da colonialidade, mas culturalmente não deixam. Não deixam. E também é tão normal você vir que padre que faz o compromisso do celibato tem filhos. Oi? Tem filhos. Há quem diga que, você é homem, como que você vai ficar só com uma mulher? Por exemplo, alguém que namora à distância, fala assim, você é homem, você tá aí, se diverte. Quando você estiver com a sua esposa, aí fica tranquilo. Talvez para a menina também seja normal, tá se divertir lá, porque quando eu chegar, eu é que mando ali. Isso mesmo. É uma cabeça meio que assim. Bem relativo, né? Mas aqui também, professor, é uma hipocrisia. Fala-se em monogamia, entre aspas, mas aí pode ter amante. A monogamia é só pro homem. Né? Só que não. Aí sim. Tá. É a razão. Você sabe que é amante, né, professor? Sim. Lá é amante também? Também é. Então tá bom. Também Vai ter outro nome que não é amante, né? A gente acha que é uma coisa. Bom, senão já teria perguntado, né? Eu não deixo dúvida sem. Pronto, então onde que a gente ia? Pronto, aqui. A criação do gado bovino, principal símbolo do status de uma família. E o roubo é o único crime punido com morte. Roubaram? Oi? Sim. Punido com Então, morte. Você lá- rouba o gado de alguém e és apanhado, está frito. Mas só o gado? O adultério não. Olha, adultério não, mas roubo de gado você morre. Adultério não. Mas Cava um buraco, coloca a mulher e mata a pedrada. Só que ela não fez sozinha. Cadê o homem que fez? é terrível isso. A Nigéria tem esse problema. O Senegal também. Sobretudo as sociedades africanas islamizadas. Apedrejam. A Sharia, né? Aí é problema de direitos humanos também. Professor, eu tenho uma pergunta. Boa. Usando essas discussões aí de Sim. poligamia e tal. Como que é tratada a questão da homossexualidade nessas culturas africanas? Que interessante, né? Boa pergunta. Porque aqui no Brasil a gente tem toda uma discussão, né? Ligada a direitos humanos, ligada à homofobia, né? Então há muito. Até dentro das escolas isso não é discutido, é um tabu aqui. Eu queria entender como que é. Interessante pergunta, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. As sociedades africanas elas são muito, vamos lá, Conservadores. não, sei que é homofóbico, né? Em relação a essa cena, muito mesmo, muito. Normalmente as culturas africanas, mesmo essa que eu estou a falar, e em todas em Angola, a homossexualidade não é tolerada. Mas há penalidade? Não tem penalidade, Sérgio. Está lá a prescrição, não tem lá aceitação, não tem nada disso. As escolas que daqui a nada vamos falar, a escola feminina, as escolas masculinas, a própria cultura, ele tem um tratamento que esses assuntos são vetados. Desde pequeno, então são treinados quase que num sintoma de adestramento, instrução. Aliás, esses processos de dor que passam pelos seus rituais, exatamente para delinear. Então ali não é muito tratado esse assunto. Obviamente que
as sociedades estão evoluindo, né? Está a ter abertura aos espaços culturais, às novas aqui onde chamam culturas compósitas, que é, já não há uma homogeneidade cultural, há uma heterogeneidade cultural. Nos centros urbanos hoje há a homossexualidade tolerada, ok? Para a gente, aqui, que a professora Cíntia disse, um pouco mais evoluída. Então, eles aqui no centro. Mas lá para o interior não encontras, tá? Não encontras. No centro é tolerável encontrar. Mas Luanda, por exemplo, já tem muito da homossexualidade tolerada. E famosos. Exatamente. Quase que também assistida, porque tem grupos que defendem os seus direitos, praticam, enfim, pronto. Aí há um princípio de tolerância em relação a isso. E está tudo bem. Respeito. Os direitos humanos acautelam, porque cada um tem a sua opção sexual. E vamos. Agora, lá nessas aldeias onde estamos a falar, nesses quimbos, que são conservadores, exatamente por isso mesmo, conservador da matriz da tradição, e aí é respeitado mesmo a cultura deixada pelos antepassados, então ali não há essa cena tolerada. Então, uma pessoa, às vezes, que ela se reprime, né, para poder se condicionar à realidade que ela está. Assim mesmo. Autorrepressão de si para não ser os fatores culturais julgados negativamente. Assim. Tá. Não sei se tá a questão respondida. Bom. O professor falou da África islamizada, né? Uhum. Aí eu tenho uma dúvida. Da apresentação toda, a impressão que dá que tem uma África islamizada. Boa. O professor falou. Deve ter uma África Cristianizada, tem. E uma África que ainda se relaciona com a linguagem mística mais ancestral. Híbrida, sim. Mais ancestral. Das suas tribos, guardando ainda a sua linguagem. Isso. Como que todas essas Áfricas se relacionam umas com as outras? Isso. Quem é o homem que fala da Tinha Mapero? É o Inácio. O Inácio não veio. É o Inácio, não veio. Porque o Inácio seria uma das pessoas boas para nos esclarecer um pouco disso, por causa da realidade de Moçambique. Vejam, Moçambique está num conflito, certo? Está num conflito. Político-militar. Está num conflito. E o que é que acontece? É exatamente esse cruzamento entre cristãos e muçulmanos naquela região. A África provavelmente vem a conhecer outro fator de conflito, mesmo Angola, por conta da expansão islâmica. Sabe, o islamismo tem como doutrina máxima assente no Alcorão. A sua legislação é mesmo essa doutrina. Ok? E tem problema de relativismos culturais. O Islã tem problema disso. Por exemplo, o Islã não tolera homossexuais, ok? Apesar de tolerar a poligamia, mas não tolera essas partes. O Islã não tolera, por exemplo, política do Estado que não está assente no Alcorão. Quer dizer, essas leis dos homens, para eles, não tem nada mais importante que de Alá. É aqui onde encontra choques culturais graves, razão de conflitos em África. Em algumas partes, obviamente. E quanto maior for a expansão deles, maior é a sobreposição, a subjugação dos grupos. E ali a reivindicação entre a autonomia, a liberdade de uns e o não respeito da condição de outros causa sempre zona de conflito, de choque. É isso. Repare, a Nigéria é um foco desse problema. O Senegal, a Nigéria com o grupo Boko Haram. O Senegal também, esta situação. O Sudão do Sul, apesar de ter problemas econômicos, mas também não deixa de ser um problema dessa natureza religioso, que se esbate contra a não aceitação da alteridade a outras religiões, e é uma das razões que faz a África também estar aí, na instabilidade social entre grupos islamizados e não islamizados.
É como que uma extensão da jihad. E, professor, se nós formos analisar as novas guerras hoje, elas também têm fundamento a isso, a essa questão de não aceitação a outros grupos. Isso. Por exemplo, para o Islã, não pode existir nenhuma outra religião além da muçulmana. É a falta da alteridade e da tolerância. Sim. Exato. E aí, então, você perguntar se entre elas, essas Áfricas, têm comunicação? Não tem. Não tem, porque eles não toleram os outros. Então, não tolerando ou não abrindo as brechas, não tem essa comunicação. Porque eles estão querendo ser sempre superiores aos outros e não dando ouvido aos outros, então não tem diálogo. Muito bom. Estamos? Podemos avançar. O que eu ia? Isso. Pronto. Esse já vimos, né? Acho que sim. Já. O trabalho dos homens está ligado ao pasto. Olha, está aqui. Comprar comida, procurar áreas de pasto, ao passo que das mulheres consiste em ordenhar as vacas, cabras, controlar os cabritos e fazer um pequeno cultivo. Aí está a importância. A mulher, se tiver um filho, a lavra não vai produzir tanto. Oi? Tiver um ou dois? Porque são, imagina, aí meio hectare ou 1 hectare. Normalmente, quando se tem assim, várias mulheres com vários filhos, eles fazem esse sistema rotativo de cultivo. Vão todo o grupo numa lavra e uma semana fecham. Vão outro, volta e meia tem o cultivo fechado e abundância para a família. Essa também é a razão da multiplicidade de poligamia e versus muitos filhos. Pronto, apesar de ser um povo nômade, pronto, aí pronto. Podemos avançar nisso, né? Ok, partilham quase o mesmo estilo de construção de casa, aquela que já falamos, de capim, bata, enfim, tal. Normalmente começam arranjando um terreno favorável, condições de vida onde também é possível criar o gado, e para isso tem que ter água e vegetação à fartura. A construção é pau a pique, já dissemos, de modo a resistir às grandes tempestades desérticas. Fazem aqui cobertura de capim, juntar vários paus, reforçar com barras e fezes de bois para não possibilitar a penetração da água, da chuva. A dimensão de casa é construída tendo em conta o número de gente que ela se propõe a ter. Normalmente não são espaços, compartimentados. Assim, quarto, sala, divisões, tudo. Não. Como este espaço aqui, vamos supor, com essa mulher eu vou ter 10 filhos. Então, fecho aqui, esse espaço todo e fica assim, com o fogo aqui no meio, pois as camas vão ladeado ao fogo, circundando. Na hora de comer, sentam-se as esteiras, todo mundo tal. Na hora de dormir, os filhos num lado, a esposa num lado. Ok? Se por necessidade de um amorzinho, ela sai e vai até aqui lá. No meio do mato. Aquelas casas... Não no meio do mato. Eu disse que a casa do senhor ficava onde? No centro. É Exatamente. verdade. Exatamente. Esperto, né? Demais. Muito esperto. Tá bom. Agora é outra temática aqui mais sensível. Essa parte, né? Essa parte. Tá. Agora está. É a parte também difícil de tratar. A narrativa sobre os sagrados e os ancestrais objetos sagrados, na parte sul de Angola, ele tem o centro, esse autor, Sterman. É fundamental o trabalho que fez. Foi um padre católico, numa perspectiva de estudos coloniais e de antropologia para conhecer o outro e submeter. Ele foi perspicaz em olhar sobre a dimensão do africano no seu todo, que é do ponto de vista econômico, social, político e religioso.
Então é o que mais enxerga-nos de saberes dessa... Ele é africano? Não, ele é europeu. Então, e qual que essa escrita não é uma escrita europeizada, eurocêntrica? Quando você lê isso daí, o que você enxerga? Pronto, aqui eu falava que é o que traz mais uma narrativa objetiva do que qualquer outros autores. Aí isso nos interessa muito. Mas em termos, por exemplo, de classificação dos povos, como ele não domina bem, eu não dominava bem esses grupos, há algum erro na margem da sua classificação, que a professora Rosa Melo contrapõe e diz que há uma falsa ideia no mapa etnográfico que ele traz. Sim, mas no sentido cultural, de olhar para esse outro que não sou eu, numa cultura muito diferente da minha, Isso. como eu descrevo ela. Há um certo cuidado, né? Ao ler isso, temos que ter um olhar crítico, uma visão de expurgar o que há de lá no sentido colonial e o que há de lá de histórico-científico. Tem que se ter também esse cuidado, obviamente. Porque, por exemplo, como sendo um padre, depois ele vai desconsiderar. Escreve com certa objetividade, mas depois anula a ideia de... Isso não tem nada de religiosidade como é cristão. É a ideia de sobrepor o cristianismo à ideia da religião africana. Mas olhando para alguns meandros, é o que eu fiz, retirando o que ele tem de lá de importante, então eu que trago para então olhar o que de importante ele tem, que não não é subjetivo à religiosidade africana. Então temos aqui, ele próprio Sterman, nessa obra, do terceiro volume, falando sobre os Ovahelelo, ou Herero, aqui, Herero é aportuguesado, Ovahelelo é na língua nativa. Considera haver entre vestígios desse grupo um monoteísmo. É a primeira ideia interessante que eu encontrei nele. Ela admite haver um monoteísmo. Contrariamente às ideias tipo do panteísmo, quais são outras designações assim descabidas da religião? Pronto, nós vamos considerar aqui monoteísmo, que expressa na ideia dos Ovahelelo, o monoteísmo é expresso aqui nessa nomenclatura, nessa designação Jambi ou Karunga, também Kalunga, que tem uma crença da imortalidade, porquanto nas rezas desses grupos dos Ovahimba se pode até notar rezas, atenção, nas récitas ou rezas, encontra-se a expressão que afigura essa ideia de Deus superior e da imortalidade, que está aqui. Hitu, Ombatoka Miso e Jambi Karunga, que quer dizer, ou traduzido, não morro porque Zambi, Deus, essa palavra toda aqui é Deus, está a segurar. É uma ideia interessante. Sim. Já em Kikongo, da minha região, Isso. pode significar outra coisa. Ali onde está escrito Ndiambi, é Nzambi. Nzambi é com Z, sem um Y, e Kalunga, que é Deus grande. Ou em Lingala, que é Nzambi Munene, que é Deus grande, uma coisa assim. E na verdade, o Zambi Munene, o Zambi Kalunga, dá essa ideia da imortalidade. É o supremo, né? E então, na língua banca há muita proximidade disso também. E numa reflexão quase que exaustiva, ela apresenta aqui característica muito comum dessas terminologias similares de Zambi, que acontece como que um patrimônio comum entre o grupo Bantu do sudoeste da Angola. Ou seja, tanto queremos falar do grupo Ovambo, do grupo Nyaneca, do grupo Umbundo, a terminologia vai sempre nessa linha. Zambi, Kalunga, Suku, que no fundo vai significar ser inteligente e bem-fazejo. A ideia é essa. Então, isso para dizer o quê? Há uma noção anterior, eu
Estamos a falar aqui de um período em que ainda esse grupo não haviam sido submetido pelo colonizador. Mas Sterman encontra essa noção já no terreno de que afinal esses povos também têm uma representatividade, uma noção de crença, já que estamos a falar aqui do objeto sagrado e da ancestralidade, afinal tem noção da existência do Ser Supremo. Como? Vamos lá ver. Bom, aqui também é uma idiosincrasia, né? Às vezes, pronto, mas é como falou bem há pouco, todo substrato religioso, ele tem a sua base mitológica. Toda religião é isso. A religião tem como base o mito. Aliás, acho que também devíamos estudar isso. Sim, hoje muita coisa, você tinha que ficar aqui um ano. É muita. Sério, porque se o mito são fundantes da religião, os mitos são a base de crença. E então, tínhamos que rever como é que a gente crê a partir dos mitos. Ali está. Aí a pergunta desafiadora. A religião dos Ovakuvale, ou Ovahelelo, traduz-se nos atos de culto aos espíritos antepassados. Consideram isso como causa do efeito buscado, o oráculo. Né? Se reconhece o poder preternatural de tais entes que, pelo fato mesmo de se lhe prestar a devida homenagem, exteriorizada em diversos atos rituais. Esse autor designa desses atos rituais porque está sempre ligado aos ancestrais de ancestrolatria. Que talvez esse conceito é colonial. Aqui está. Aqui está. Colonial. Aham. Aqui está. Pronto, apanhamos já. Apanhamos, professor. Ancestrolatria. Yeah. A ideia de latria, tipo, sim, como católico, ele sabe. Os católicos dizem, não, há uma questão, uma confusão na sua expressividade religiosa. Para alguns dizem, não, adora-se Maria ou venera-se Maria. Então ali tem veneração e adoração. E da veneração à adoração, conta que a adoração é exclusivamente para a figura de Deus. Agora, aos santos, a Maria e não sei o que, são venerações, então vem a ideia de idolatria. Exatamente, idolatria. E esse autor aqui, para dizer que adora-se, venera-se, respeita-se a ancestralidade, criou esse conceito ancestrolatria, prática legalmente seguida por outros grupos, extensiona a todos, que quer o Vambo, o Vimbundo, o Vananeca, o Vandanguela, todos têm esse culto antepassado de ancestrolatria. Ancestrolatria aqui identificado pelo termo de Ondohande, ou Onosande, entre os Dimbas, ou ainda Onosande, está aqui exato, outros Nhaneca, Olosande entre os Ovimbundo, tá? Cujo sentido religioso aponta para uma alma desencarnada. Onohande, Onosande, Olohande, alma desencarnada. Essa alma desencarnada é como que intermediada, vá lá, no Islã seria Mohammed. Não? Não, como é? É o profeta. O profeta Maomé. Maomé. Isso. Obrigado. Pronto. Para o cristianismo seria o próprio Cristo. Quando diz assim, olha lá, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Ele é exatamente a intermediação direta do homem a Deus, né? Dos vivos a Deus. E é isso aqui, essa cena toda que está aqui, é a mesma coisa. Quer dizer, para chegar a Zandi, ao Kalunga, passas por essa ancestrolatria. É o que está. O Zandi é como se fosse O Deus. O próprio Criador, o Eterno. O Criador, o Eterno, exatamente. O Imortal.
Boa. E nessa interpolação entre vírus e queda, honrando as almas que estão a cuidar da gente, a velar da gente, e que intercedem por nós por qualquer preço. Assim. É assim. É a noção religiosa africana, não é? Ô professor, ali quando você falou da figura de Maria, essa discussão da veneração ou da adoração, ela vai se dar principalmente entre católicos e protestantes. Com certeza. Né? Aqui, quando fala ali, alma desencarnada, eu gosto disso porque é a concepção de que nós somos seres eternos, que isso daqui é só uma vestimenta temporária e o que vale é o espírito. Aí aqui nós temos, no Brasil, uma corrente que é kardecista, né, que é racista, e nós vamos ter São os espíritas, os Aham. kardecistas. espíritas Ok. kardecistas. E nós vamos ter daí os cultos de matriz africana que fazem essa veneração, esse culto aos ancestrais. Interessante. E daí são lá... E daí, assim, quem é cultuado na Umbanda, por exemplo? Os pretos velhos, que Isso. foram os antigos É escravizados, isso mesmo. os caboclos, que são os povos indígenas, e daí entram os ciganos, tarará, que não foram aceitos dentro do kardecismo, porque dentro do kardecismo eles eram julgados como espíritos inferiores, Ai, que é a tradução do racismo. Sim, a questão. Muito obrigado, professora. É um paralelismo que serve para contextualizar o que há aqui, É né? assim, depois assim, a gente também tem curiosidade, porque dentro dessa matriz africana, que ela está falando que é o candomblé, que é a Umbanda, que são Tambor todas de matrizes mina, africanas, tem vários É. cultos, Jurema. se lá ainda existem esses terreiros, que eu sei, tem, né? Sim. E como também vai se dar essa questão com seus ancestrais, entendeu? Não sei se você vai preparar, se tem outro dia que vai falar específico disso, não. Tem sim. Só para a gente tratar essa questão, né? Oh, tem sim, para tratar essa questão tem. Aliás, seria assim na estrutura do plano, mas precisamos, às vezes mudamos aqui a metodologia da apresentação, porque falaríamos de uma realidade tão distante de vocês, e que seria do método dedutivo para o indutivo, e aqui haveria muita noção abstrata, sem aterrissagem, sem compreensão possível. Então, revertemos a pirâmide, começamos da indução do caso particular que estamos aqui a ver, e depois vamos chegar aí a esse conceito que estão aqui, essa preocupação que estão a expor, a falar da religiosidade africana no seu todo. Sim. Independente de qual é o nível, de qual é a cosmogonia, qual é a visão de mundo Vai ter que que hora? tem um fator que eu acho, Vai ter que hora? principalmente para as áreas sociais, que é o mais relevante, Meio-dia, vai que é ter quando uma religião, né, ela é utilizada para Se vai ter dominação almoço em volta, do indivíduo. Exemplo. Vamos usar um exemplo bíblico, que é mais próximo, questão de nós. Quando os babilônicos invadem Jerusalém, eles levam todos os nobres, os príncipes, e levam para a Babilônia para estudar nas universidades babilônicas. O nome deles é mudado. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele se torna Ananias, Misael e Azarias, se torna Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes são mudados para que eles sejam assimilados culturalmente, e depois eles voltem para a terra deles e os auxiliem na dominação. Coisa similar, acredito eu, aí eu já não tenho conhecimento, pode acontecer até mesmo dentro do próprio continente de uma tribo que domina a outra. Com certeza. Uma tribo dominando a outra, daí o meu Deus é mais forte que o seu, porque o meu povo domina o seu. Exato. Aí Deus matou O Deus do outro. Isso, esse Deus aqui matou esse Deus aqui. Yeah. Porque houve uma dominação. Mas Isso. pode também acontecer, e deve ter acontecido, quando o cristão chega na África e tenta dominar culturalmente, inclusive tem um livro do... Mas então, disseste que não tinhas domínio, tens demais. Sim, que numa
livro A Kev. O Mundo se Despedaça, né? Uhum. Ele mostra um pouco disso, né? Isso. O personagem principal, ele não aceita a cristianização, ele não aceita que a sua cultura, que os seus hábitos, que os mudem, e os filhos dele já, e ele simplesmente tira a vida. Essa é a realidade, a própria vida do final do livro, né? No final do livro, quem não leu, desculpa. Yeah. Quem não leu, perdão, né? Ele tira a própria vida do final do livro, porque ele não aceita justamente Essa subjugação. Isso, exatamente. Essa dominação cultural, essa perda. Porque seria perder o seu Deus. Porque seria perder a sua essência. É a sua essência. Pronto. Ele próprio, ele Yeah. tira a própria vida porque a vida perde sentido. Isso. Esse tipo de coisa ainda é uma realidade hoje? Pronto. Lá já não. Ou já houve uma. Já não. Aliás, depois da decolonialidade, há uma sobreposição cultural e religiosa depois da colonialização, há uma sobreposição e aí um assentamento das teorias do cristianismo ou do islamismo em várias sociedades africanas. Mas já houve, por exemplo, a questão Shaka de Zulu, não sei se já ouviu falar. Shaka Zulu. Shaka Zulu. Os sul-africanos. Na África do Sul. Os sul-africanos. Uma figura de extrema religiosidade, de poder espiritual, era de Shaka Zulu. E essa ideia de que é submeter e conquistar outros povos, que o dele é o supremo, e que acabava por quase que em afogamento de outros deuses, circulou muito na África do Sul, hoje mesmo na terra de Mandela. Okay? E que Shaka Zulu foi uma figura de o domínio do seu poder espiritual alargar-se para os outros povos e submeter, e aqui os outros tinham que se vergar perante o poder de Shaka Zulu e do seu Deus. É exatamente perfeito. Mas hoje já não tem. Hoje se tem, é aquela questão que nós dissemos, entre muçulmanos e cristãos. Pronto, aqui está. De certa forma já foi assimilado pela cultura. Exatamente. Pelo Islã, que vem mais exatamente. Vem essa expansão, né? Exato. Professor, que nem lá em Darfur, deserto de sangue lá, a questão do que os árabes fazem com a população local, de chegar, matar os pais, pegar as crianças raptarem, levarem para ensinar o Islã e depois eles reproduzirem essas atrocidades. Exatamente. É isso. Até nos dias de hoje, esses Shaka Zulus ainda não permitem que entre algumas outras religiões na terra deles. Isso. E além do mais, eles não falam inglês, que é a língua dominante na África do Sul. Eles não falam inglês. Nem nas escolas deles eles permitem a entrada de inglês. Eles continuam a falar a língua nativa deles. Acho que o Xhosa ou o Shona. Aquele que estrala a língua para falar, eles ainda continuam com esse... Estalidos, vou falar. Pronto, obrigado. Foi uma bela intervenção. Que estamos a partilhar muitos saberes. Acho que podemos continuar, não? Isso. Pronto. Aonde se faz então esse culto? O lugar privilegiado do Jambi ou Kalunga é exatamente aqui, no Eumbo, o chamado altar sagrado. O altar sagrado. Recinto de aldeamento, centro de atos culturais, também conhecido entre os Nhaneca de Ochoto. Reparem, no Ochoto só entra quem está autorizado. Primeiro, o rei, a sua corte. Segundo, quem passou pelos rituais completos, como se fossem sacramentos, né? Oi? Isso mesmo. Há muito tempo era aqui. Olha lá, o culto medieval não permitia que um não batizado entrasse na igreja. Oi? Assim, a história da igreja católica no seu movimento expansionista. O não batizado, quem não passou pelo batismo, não tinha acesso à entrada para a igreja.
E é o mesmo procedimento. Quem não foi circuncidado não entra. Até hoje, professor, nas igrejas católicas, pelo menos até onde eu sei, é que quem não fez esses todos rituais, crisma, batismo e não sei o que, não pode casar na igreja católica. Pode, tá certo. Não pode, tem que fazer. É assim. É a mesma cena que vê. Só que nesse recinto só entra quem está sacramentado. Onde se realizam os sacrifícios públicos, se celebram as grandes festas e cerimônias. Está a ver? Quando saem da circuncisão, passam por lá. Daí, fora a festa. Quando saem do IFICO, passam por lá. É claro que hoje há uma simbiose. Olha ali, a festa da puberdade já hoje é traga para dentro da igreja católica, pelo menos assumiram isso. Aqui, no período